Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 43º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridíssimos mais detensos em gigahertz.fm/apoio, que tem direito a resgatar o link exclusivo para receber a edição sem edição, assim que a gente termina de gravar. Já publica, a versão sem cortes, com os nossos erros, com os engasgos, com os tropeços. Às vezes sobra um palavrãozinho ou outro. Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes e eu tenho, assim como toda semana, é claro, o Coca e o Rambo. Tudo bom com vocês? Olá. Excelente. Boa, eu quero saber do Rambo, principalmente, se você já separou $14 pra construir o seu Macintosh com uma solda, um pouco de cuspe, seu Macintosh antigo, de um vídeo que me interessou, pra você ver como o negócio é bacana. Quer explicar pro pessoal? Pois é, alguém muito inteligente foi lá, olhou para uma plaquinha que é a Raspberry Pi Pico, que não é um Raspberry Pi, um computador, é mais tipo um Arduino, é uma plaquinha bem pequenininha, bem simples, com um processador da própria Raspberry Pi Foundation. É o Raspberry Silicon, podemos chamar assim. Raspberry né? Pizinho. É, então foi eles que fizeram esse design desse chip e tal. Daí tem núcleos ARM, tem núcleos real-time também, tem um núcleo de processamento lá que tem 4 portas para você fazer I/O super rápido e tal. É uma maravilha para quem gosta de mexer com essas coisas. Aí alguém olhou para essa placa e pensou: por que eu não crio um emulador de Macintosh que roda nessa bagaça? E aí a pessoa foi lá, criou. Não só emula o Macintosh clássico, como também implementou a porta VGA em software usando esses núcleos específicos lá do Pico. E aí você compra lá o kitzinho, faz umas soldinhas básicas ali, queima a imagem ali no seu Raspberry Pi Pico e você roda um Macintosh com uma plaquinha menor que um cartão de crédito. É muito louco. Macintosh, a gente tá falando de algo dos anos 80. Macintosh Exato. não é o Sim. Sequoia 2024. Clássico, É aquele Paint lá clássico, de 84, né? É monocromático. Que rodava no processador Motorola lá. 80, 88. Isso, exatamente. E sem som, né? Sem som por enquanto. Exato. Até Dá uma alguém semana, alguém vai achar, agora você solda uma antena aqui, você bota não sei o que lá, não sei o que, e pronto, né? Aí começa a rolar. Mas muito divertido, vale a pena dar uma espiadinha nesse vídeo. E é engraçado como diferentes pessoas decodificam o mundo do jeito diferente, né? Tem uma hora que ele, deixa eu pegar aqui um CRT, um monitor grandão, bota em cima da mesa, aquela coisa quadradona, pesada. Ele liga, a imagem fica toda bagunçada, e eu pensei, bom, deu errado, né? Pode acabar o vídeo. Não, nossa, peraí, deu errado aqui. Agora eu peguei um outro adaptador, eu coloquei mais esse, ele pega a imagem, chega lá e aí funciona. Eu falei, olha só, né? Como a vida é mais fácil pra quem entende das coisas. Não é assim, não está funcionando. É, eu sei o que está acontecendo, eu conheço o problema e sei a solução. Abre a gaveta, pega o adaptador, pronto. Funcionou ali, mas divertidíssimo o vídeo. Eu quero que alguém faça uma versão com porta HDMI, porque eu vi esse negócio e eu fiquei pensando, pô, legal, mas eu não tenho nada na minha casa que dá pra eu enfiar um VGA, porque não tem nada VGA aqui, então eu preciso de algo mais moderno. Eu quero ver alguém rodar o ADT num projeto desse. Olha, mas daí vai ter que ter som, né? Então. Além do ADT, o que mais que eu poderia fazer num Macintosh de 84? Olha, Pixel art. bastante coisa. Né? O que mais? Que nesse Macintosh é só exemplo. arte. É, exatamente. Porque os pixels já são padrão, né? Não, você rodava, né? A gente tem que lembrar que o Photoshop surgiu num Macintosh desses, né? O que o pessoal gosta muito de fazer, que inclusive é o que acaba fazendo eu não assistir tanto esses vídeos. Eu adoro essas coisas de computador retrô e tal, mas geralmente a galera que faz restauração desses computadores e tal, vai lá e mostra só joguinho, que é o que o pessoal mais gosta, e eu não me interesso tanto pro joguinho. Mas dá pra jogar lá os joguinhos clássicos, né? Por enquanto sem som, mas um dia vai ter. E, enfim, se você quiser rodar um word processor lá, sei lá qual era, o Lotus 123, acho que já era outro, né? Sei lá. Você já roda qualquer coisa, basicamente, que você rodava no Macintosh na época. Mas, né, não vai criar um aplicativo de iPhone nesse negócio, com certeza não. Dependendo da versão, você roda o Excel, porque o Excel também saiu primeiro pra Mac. Aí, ó. Mas esse Photoshop já é anos 90, já é um pouquinho
já é um Macintosh um pouquinho mais potente. Não é o de 84, né? Aquela primeira leva. Já tinha cor, né? Eu não vi que versão... Era System 7 que eles estavam rodando nisso aí, ou já era um macOS? Não, eu acho que precede o System 7. Deixa eu... Nossa, a minha timeline dessa época do Macintosh é bem bagunçada, então... Porque o System 7, ele já tinha... A Apple já tava naquela pegada de fazer, assim, tênis, casaco, camiseta, com aquelas cores, aquele verde, aquele amarelo, bem caracteristicão, assim, com um monte de polígonos, né? Então é de antes, com certeza é de antes. Tô tentando ganhar tempo aqui pra achar, mas não consegui. Mas é de antes, certeza. O que eu quero ver daqui um futuro não muito distante, eu acho, alguém vai rodar um iPhone de primeira geração numa plaquinha dessas. Não nessa versão da plaquinha, que eu acho que não tem poder de fogo pra isso, mas daqui a algumas gerações, porque o QEMU você já roda o iPhone OS 1 nele, com tudo bugado, não funciona praticamente nada, mas a calculadora funciona. Então, enfim, tem toda a telinha ali bonitinha e tal, então acho que é uma questão de tempo até essas coisas evoluírem, e é mó legal. E aí que a gente percebe o quão mais rápido tudo é hoje em dia, né? Que você consegue rodar o negócio. Uhum. Quando a gente fala, pô, o Apple Watch aqui é, sei lá, quantas 1000 vezes mais rápido que o seu PC desktop de 2001. Eu cacei aqui, o Load Runner, que é um dos jogos que ele abre, é de 83 ou 84. Tem matérias que não concordam. Não deve ser 84, né? Achei o de 86 aqui, já deve ser remasterizado pro Macintosh Plus. Então é isso, é Macintosh mesmo, originalzão lá, classicão, primeiro. Muito bacana. Esse lance de emulação eu acho fantástico, assim. Eu entendo como funciona, mas eu ainda acho uma bruxaria. Eu, então, que não entendo nem quando aparece chuvisco na tela, já falo quebrou, e não é assim. Mas, pessoal, vale a pena dar uma espiadinha e quem sabe, né, se vocês toparem o desafio de comprar um desses, principalmente porque morar fora aqui, $14 são 14 dinheiros, né, pode valer o teste, se vocês fizerem já sabe, né, gigahertz.fm/feedback. Agora eu quero trazer alguns feedbacks que vocês mandaram por meio desse mesmo link, começando, é claro, não poderia passar batido aqui, com o teclado, mas é rápido, tá? A gente falou na semana passada de alternativas para quem não quiser comprar o teclado físico, né, e aí teve a dica lá do Stream Deck, que tem um aplicativo que tem uns botões de graça para você usar no iPhone velho, no iPad velho, coisa assim. E o Pablo Cerdeira mandou 2 outras alternativas, mesmo esquema, né? De você usar no telefone velho, um tablet. É o deckboard.app e o macrodeck.org. Eu vou deixar os 2 links na descrição. Abram com cuidado, porque a interface podia ser mais bonita, eu vou usar esse eufemismo, mas ainda assim, né, para quem não tiver como ou não quiser botar a mão no bolso, podem ser alternativas e você não fica limitado, acho que a 4 ou 5 botões que é lá no Stream Deck. O negócio parece ser inteiro feito para você conseguir usar ali. Então, interessante, obrigado ao Pablo por mandar o feedback. Tem como fazer um teclado macro com o Raspberry Pi Pico. Olha só que legal. Aí. Porque ele tem a portinha USB e você consegue colocar ela para funcionar como um device USB. Então você pluga, faz lá. Deve ter até código de exemplo por aí para fazer isso. Certeza. E tudo impresso na sua impressora 3D. Olha aí. Agora, na semana passada, o Ian perguntou, né? E aí, vocês não federam a conta de vocês aí no Threads, né? Pra seguir a partir do Mastodon? Eu falei, mas ué, já tá federado. Ele falou, não, gente. Ele mandou outro feedback. A conta de vocês, não a do Gigahertz. Do Coca, do Marcos. Ele falou que encontrou a minha, e a minha do Threads tá mesmo no Fediverso lá pra quem quiser fuçar. Mas ele falou, Rambo e Coca, e aí? Em tese, deveria estar, mas depois eu vou verificar. Eu estou tentando habilitar agora. Que eu vi aqui, achei lá, daí tem o que é o Fediverso, inclusive é uma tela estranha daquelas que faz você scrollar até o final pra dar ok. Tô habilitando aqui, apertei no botão, supostamente está habilitado. Então, até sair esse episódio já deve conseguir me encontrar por lá. Boa. E se o Ian que mandou o feedback é o Ian que tá acompanhando ao vivo aqui, e suponho que seja, ele já tá vendo, já em tempo real já deve estar te seguindo aí, antes do fim do episódio ele vai te seguir. E pra quem quiser escutar discussões mais compridas sobre essa parte de Fediverso, como é que tá isso, etc., saiu nessa semana um episódio bem interessante do Tecnocast lá do pessoal do Tecnoblog, explorando justamente isso, né, o vácuo deixado pelo Twitter e Blue Sky e Mastodon, e as diferenças
de comportamento das pessoas e da tecnologia, de como é que isso funciona ou não funciona, né? Cada um quer fazer seu padrão, etc. Aquilo que a gente já falou que acontece. Então, o link vai estar aqui na descrição. Agora, sobre aquele papo de trading do aparelho, né? Você entrega o velho, aí você recebe um desconto para comprar um novo, etc. Um ouvinte anônimo falou o seguinte: trading do brasileiro médio. Eu sempre faço um upgrade dos meus dispositivos Apple na OLX. Tento sempre trocar o meu usado por um totalmente novo lacrado, ou quando é uma coisa muito cara, por exemplo, o MacBook Pro M1 dele, ele pega usado, porém com pouquíssimo uso. Ele falou que pegou um com um mês de uso, e a ideia é sempre procurar por importadores aí que pegam os produtos sem o imposto, por isso que a pessoa que mandou esse feedback é anônima, ou próximo disso, e falou que o Mac na época era 14 mil, pegou por 9.300, deu de entrada o Mac antigo e acabou pagando aí pouco mais de 4 mil reais na diferença. Às vezes você encontra, assim, algumas oportunidades, sei lá, o Rambo quer vender o Mac dele, tá querendo muito vender porque quer comprar um Mac novo e é difícil vender porque é caro, então tá fazendo um precinho camarada, né? Não que eu esteja fazendo Fica isso. a dica. Mas, e pior que assim, essa semana eu cheguei à conclusão que se eu quiser vender um Mac, eu vou querer vender o M2 Max, não o M1 Max, porque aí eu mantenho o M1 Max como beta e coisa, mas não vou manter o M2 Max, que é muita máquina para ser só, entre aspas, de teste. Então, se alguém tiver interesse, pode mandar pelo feedback e eu chamo para conversar. Boa. No OLX eu já tentei fazer alguns upgrades, mas acordei 3 vezes numa banheira cheia de gelo sem os rins, aí eu parei de usar. Quantos rins você tinha, então? Ele tinha comprado uns extras no OLX. Eu acho que eu nunca comprei nada por lá. Eu recorro geralmente ao Mercado Livre. Quando eu não acho no Mercado Livre, eu falo, o OLX deve ter, né? Aí não tem. Então, lá nunca foi mesmo. Deixa eu ver no OLX o que está rolando, porque eu, com base em absolutamente nada, sinto um pouco mais de confiança de meter o pé na jaca no Mercado Livre e não na OLX. Mas, sei lá, posso ser só eu. Sobre o hábito de excluir aplicativos olhando para a lista de updates pendentes, o Aldo Ferreira lembrou da época quando o Facebook notificava o aniversário dos seus amigos e ele fazia exatamente a mesma coisa. Ele avaliava se a pessoa era próxima o suficiente e desfazia a amizade se considerasse que não. Elas faziam aniversário, mas quem ganhava o presente era ele. E aí ele pergunta se a gente tem o hábito de fazer limpeza nas redes sociais, deixando de seguir perfis que não tem mais interesse. Olha, não é algo que eu faço ativamente, tipo, domingo à tarde vou parar 1 hora aqui pra fazer uma limpa nas redes sociais, mas é uma coisa que eu faço o tempo todo, tipo, eu tô ali na timeline de quem eu sigo, que aliás agora eu comecei a usar mais a timeline de quem eu sigo no Threads e realmente é muito melhor, né, obviamente. Aí eu vejo ali um post meio nada a ver e tal, quem é essa pessoa mesmo? Ou essa empresa, essa conta, sei lá. Quer saber, né? Dou unfollow e pronto, né? Não precisa... Isso é uma coisa que eu vou avisar, inclusive de utilidade pública. Você não precisa avisar quando você dá unfollow em alguém. É só você clicar. O botão já faz esse serviço. Se a pessoa se importar, ela vai ver que você deu unfollow e vai ficar muito triste. Mas você não precisa avisar, porque a maioria das pessoas não liga se você deu unfollow. Mas não, porque às vezes tem aquela pessoa que vê um negócio que não gosta, unfollow. Cara, é só clicar no botão. Não é que nem SMS que você responde sair, né? Mas então eu não faço algo ativamente assim. Se eu vejo um post ali que não... Acho que aquela conta não tá agregando mais, eu vou e paro de seguir. Meu processo é mais ou menos semelhante, né? Imaginando que se eu tô no Facebook, vejo ali os amigos, né, fazendo aniversário. E aí, se esse amigo não me perturbou durante o ano, eu deixo ele como amigo, né? É um bom amigo. Não me perturbou, mas se me perturbar, desfaço a amizade na hora. Unfollow na hora. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Eu faço uma espécie de limpeza prévia. Eu sou muito cuidadoso em seguir poucas pessoas. Mas eu não tenho, assim... Se na terceira vez seguida que um post de alguém aparece, eu falo, putz, essa pessoa não tá mais agregando o que ela costumava agregar quando eu decidi seguir, e eu deixo de seguir, não tem problema nenhum. E mesmo amigos, né? Eu não sigo todos os meus amigos, porque tem gente, por exemplo, que, sei lá, tem uma conta direcionada a criar conteúdo. E eu sou amigo dessa pessoa, quero saber dela, mas a criação de conteúdo não é aquilo que eu tô a fim de ver no dia a dia, e eu não sigo, não é nada contra, tem amigos que são, né? Então é só o que eu prefiro consumir no meu dia a dia. Então eu tomo muito esse cuidado. Mas não tenho, sim.
E é uma coisa, eu já falei sobre isso aqui, né? Às vezes tem gente que engata de só postar, gente, olha que absurdo, gente, olha que errado, gente, olha que deprimente, gente, olha que triste. Aí não dá, né? Aí fala, quando dá menos dó é parar de seguir assim, porque, putz, não é pra isso, né? Quer dizer, cada um usa como quiser, dos dois lados, né? Pra postar, pra receber, então não tenho problema não. Mas sigo pouco a gente por conta disso. Eu tô adorando seguir o Cable Sasser no Threads, porque quando ele vê alguém postando engagement bait, ele vai lá e xinga a pessoa. ele encontra, tipo, 20 posts iguais ao daquela pessoa e faz uma respostinha sacana, geralmente na mesma vibe do post da... É muito divertido, eu tô gostando de ver. O Barba tá fazendo isso também, o William Max tá fazendo isso, o Louis Mancha tá fazendo isso, é muito engraçado. E o Cable, cara, o Cable ele é um tesouro da internet, todo mundo tem que seguir o Cable Sasser, esse cara. Vai ter o link na descrição. Você viu a talk dele na Exo lá? Ainda não. Assiste. Eu tô pra ver. A gente vai botar um link aqui nas notas do episódio, em inglês, né? Pra quem entende, assistam a talk dele, que foi muito divertida e eu não posso falar nada sobre ela, senão vai estragar. Mas podem assistir, que é muito divertida. A outra talk dele, que eu acho que foi no XOXO também, tem uns bons 10 anos. Essa é uma que eu posso falar que não é exagero, não é nenhum superlativo, mudou a minha vida. O que ele falou ali sobre ter a empresa e a Panic, etc., foi o que me ajudou a tomar algumas decisões importantes de pra onde estava indo, o que eu precisava fazer. Então a Gigahertz existe em parte por conta disso. Eu vou deixar aqui na descrição também. Cable Sasser, ele é demais. Dessa vez, eu acho que não vai mudar a vida de ninguém, mas é entretenimento puro. Vale a pena. Eu fico pensando como é que deve ser existir como ele. Porque ele posta umas coisas, sei lá, você tá pensando nos boletos, na reunião que você tem amanhã. Daqui a pouco ele posta uma foto de uma placa pintada à mão e fala assim, gente, olha essa pincelada. Esse é um pincel que pararam de fazer em 1842, quem fazia era uma velhinha cega. Você fala, cara, como, né? O cara tá passando ali por Portland, que é onde ele mora, ele vê o negócio e sabe toda a história e explora isso, observa isso. Olha, gente, esse McDonald's aqui, olha os pés das cadeiras, que coisa mais maluca. Fala, nossa, tá aí alguém que deve ser divertido morar dentro da cabeça dele. É um mundo completamente diferente. Tem McDonald's na talk. Olha! Mas não é sobre as cadeiras. Tá, ok. Agora, sobre o serviço sujo de número de celular, o Bruno falou que usou um desses, né, que eu comentei, que você vai no site, um telefone que ele gera para você receber um código de verificação. Ele falou que usou isso quando fez uma compra na Apple, na Apple Store americana, mas deu problema. E quando deu problema no pedido, tentaram entrar em contato no telefone que ele tinha colocado, que é esse burner aí. Não conseguiram. Ele falou, foram semanas tentando resolver, até que um dia, em uma das sessões de suporte, eu comecei a falar todos os números do site, até a pessoa falar, esse! É esse aí. Então ele falou, sugestão. Exatamente. Então, sugestão. Ao usar esses serviços, anotem o número. Excelente sugestão. Mas é importante isso, é importante. Você sabe que não faz muito tempo eu realizei que eu tenho umas 3, 4 contas que eu uso, de fato. Não é nada importante, porque senão eu não teria feito isso. Mas eu tenho algumas contas que eu uso que o e-mail é do 10 Minute Mail. E tenho lá e-mail e senha. E se por um acaso eu precisar do e-mail associado à conta pra resolver alguma coisa da conta, em algum momento eu vou perder aquela conta. Mas não, nenhuma delas é importante. São coisas bestas assim. Então, paciência. Mas valeu a pena pra não dar o meu e-mail. Eu fiz a validação do título de eleitor. E uma das perguntas era o meu número de telefone na época que eu tirei o título de eleitor em 30 anos atrás, sei lá. Nossa. E eu não sei, né? Aí eu chutei. Aí, não, você não foi aprovado. Aí tentei de novo ver a mesma pergunta. Não sei, chutei o outro lá, talvez o mesmo. Eu falei, preciso ser esperto, deixa eu ver quais são os números que ele tá me oferecendo, vou ver qual que aparece pra selecionar. Fiz os testes uns 5 vezes, já sei, é esse aqui que eu tenho que marcar. Aí veio a pergunta, o set de perguntas não incluiu o telefone, aí me deixou passar assim.
telefone. Quando eu descobri, mas agora também já esqueci, não anotei. Se tiver que fazer isso que eu ia falar, novo. anotou? Porque a validação, ele dá opções de resposta e você escolhe a certa, né? E ele dá aleatórias e acerta. Cara, é uma falha de segurança isso, né? Você conseguir fazer... Desenvolvedores e desenvolvedoras. Existe uma coisa chamada rate limiting, né? Qualquer ponto de autenticação tem que ter isso, né? Porque senão é fácil, né? É que nem o negócio do cartão. Por isso que o lance do cartão, se você errar 3 vezes a senha, ele bloqueia. Porque senão, ainda mais que tem muitos que é 4 dígitos, não é muito difícil você adivinhar, né? Vai tentando até acertar. 10 mil vezes. São 3 tentativas. Né? Exato. Ainda sobre esse lance, o Júnior falou que ele usa o Mint e eles fornecem eSIM. E ele falou que tem vários valores de planos e que funciona no Brasil usando aquele esquema de Wi-Fi calling. Então eu imagino que não receba SMS ou recebe nesse esquema de Wi-Fi. Acho que não, né? Acho que não. Entrei aqui no site, é o Mint Mobile, o mobile, né? Então tem toda a parte de eSIM aqui. Eu não conhecia, não. Eu já ouvi propaganda em podcast sobre. Ah, tá, ok. Eles anunciam bastante em podcast, inclusive, né? Pra você ver como às vezes não pega, né? É tipo o Nubank das operadoras, a operadora moderninha que veio pra resolver toda a operadora que não parece uma operadora. Essa pegada. Bacana saber. Ó, a criptominese, eu falei Mint Mobile porque é assim que eles comentam, né? Senão certeza que eu teria falado do Mint Mobile e eu falei dos dois jeitos, mas o Mint Mobile como falam, então... Já, em algum lado aqui da cabeça tinha fixado, só não tinha vindo pra frente pra associar lá com o Tré. Agora, sobre as pessoas que não têm o hábito de fechar abas do Safari, o Givago nos mandou umas estatísticas aqui bastante preocupantes. Ele falou o seguinte: tenho 500 abas abertas na parte privada do Safari e mais 473 na parte normal. Isso me lembrou, acho que foi o John Gruber, pra variar, que ele descobriu uma vez o limite de quantas abas dá pra ter abertas no Safari do iPhone, que eu acho que chegou uma hora que o Safari falou, não dá pra abrir mais nenhuma aba aqui. Eu não lembro se na época era 500, de repente hoje em dia já aumentaram, mas eu lembro que tinha um limite, chegou uma hora que o Safari não deixava mais ele abrir nenhuma aba. Eu acho que são 500 mesmo. Agora, Givago, vamos lá, dessas 500, quantas são a mesma? Porque se você tem mais de 100 abas, você tem certeza que tem pelo menos 2 vezes a mesma aba aberta. A hora que chega em 500, você já desistiu. Você só precisou acessar o site, você abre ali. Então, somando essas duas com 1000 abas abertas, fico perguntando qual a porcentagem que é a mesma página que está aberta 600 vezes. E você nunca vai saber, porque no máximo o que vai fazer, você vai apertar ali o botão, segurar e falar fechar todas e ser feliz, né? Essa era a minha proposta. Você scrolla essas 500 abas. Não, peraí. Eu preciso da aba 275. Porque... Aí você entende por que tem busca nas abas, né? Porque assim, eu até entendo, é aquela coisa de pessoas diferentes usarem mecanismos diferentes para atingir o mesmo objetivo. Porque eu imagino que o motivo desse monte de abas seja porque são coisas que em algum momento ele vai precisar referenciar o que tá naquela aba e tal, então fica aberto ali. E aí, qualquer coisa, usa a busca nas abas para encontrar. O que eu faço? Eu uso aquela lista de leitura, Reading List do Safari, que é Command-Shift-D no Mac para colocar. E eu vou colocando ali, eu abri uma documentação aqui, vi o que eu precisava, tô mexendo nisso, amanhã eu vou precisar disso aqui de novo. Command-Shift-D, eu sei que tá lá, eu tenho o link salvo e eu fecho. É porque eu tenho um faniquito, eu não fico com um monte de aba aberta porque dá faniquito. Agora, a lista de leitura ali tem 300.000 páginas, mas tem a busquinha ali, se eu precisar eu procuro e acho que eu quero. E aí tem gente que o atalho nem bota na lista de leitura, já deixa a aba aberta mesmo e bola pra frente. Agora a gente precisa então de um programa App Acumuladores e agora um Tab Acumuladores, né? Pra quem acumula abas também. Eu tinha o hábito de... Terminei o que eu tô fazendo nessa aba do Safari, eu fecho a aba. É o que muita gente faz com aplicativos, né? Então é reflexivo, né? Percebi, eu já tinha fechado, tanto que 5 minutos depois eu volto lá, fechei, saco, tem que ir de novo, vai no histórico, faz todo o caminho até chegar de novo nessa aba. Mas eu percebi que naturalmente nos últimos, 3 ou 4 meses, eu perdi esse hábito. Eu abro o Safari, às vezes eu tô com uma aba aberta, aí eu arrasto pra cima, né, pra fazer alguma coisa, ele mostra ali as abinhas, tem até um scroll, falou, nossa,
que orgulho de mim mesmo de ter parado assim, de fazer esse microcontrole de abas. Aí eu vou e fecho tudo. Mas instintivamente, naturalmente, eu não tenho mais esse reflexo de terminei o que eu tô fazendo, fechar a aba, não. Eu fazia isso também por conta de eu ter essa questão de limpeza visual, né? Aí eu criei o hábito de usar aquele atalho Command Option H do Mac, que oculta todos os apps menos o que você está naquele momento. Então, tô aqui no Xcode, tem uma janela do Safari aqui com 50 mil abas, Command Option H, pum, sumiu tudo, tá ali, esquece, varreu pra debaixo do tapete, depois eu abro lá e tá tudo lá ainda. Temos uma diferença aqui, então, de uso. Eu tô falando sobre iPhone. No Mac, eu só deixo abertas as abas que eu tô usando. É inconcebível eu acessar o Safari pra fazer alguma coisa e ter só aquelas linguinhas, né? Que você não vê nem o que é a página ali, com scroll. Não. Nunca chega nesse ponto. É que eu tinha esse costume que você falou, tinha no Mac, de tipo, abri aqui um negócio, vi o que eu queria, fecha, aí daqui 2 minutos volta, tem que abrir de novo. Nossa, que idiota, por que eu fechei? Aí, né, mas aí é tipo 2, 3 abas, né? E aí quando é uma coisa de dias, assim, tô fazendo negócio aqui de IA generativa, que eu tô pesquisando vários modelos, APIs e coisa, abri um monte de aba, eu sei que eu vou querer esse set de abas. Aí eu uso aqueles grupos de abas do Safari. Sim. Salvo ali aquele grupo de abas, fecho tudo, no outro dia eu vou lá, clico, estão todas as abas ali, terminei aquilo, fiquei 3, 4 dias mexendo naquilo, terminei, deleto aquele grupo de abas e aí fica no histórico, fica nos favoritos e tal. Mas, se bem que os meus favoritos eu deletei tudo uns tempos atrás, porque os meus favoritos do Safari eram muito antigos e às vezes dava conflito que eu ia digitar alguma coisa na barra de navegação ali e ele completava com algum favorito de um site de 2000 e bolinha que nem existe mais e eu não via, dava enter e tentava abrir, sei lá, o imasters.com.br. Geocities. Assim, acho que até existe ainda o imasters, mas enfim, eu nunca mais usei. E aí eu fui lá e deletei todos os meus favoritos, que eu não usava mesmo. Eu uso só a reading list e as abas abertas, permanentes, mais permanentes no iPhone, que nem você disse, é um buffer de vou ver isso hoje. Então, abri um artigo, eu não vou ter tempo de ler agora. Hoje em dia eu já dou uma olhadinha no resumo do Apple Intelligence ali, só para pegar um overview do assunto. Aí, deixo aberto aqui de noite, no final da tarde, quando tiver um tempinho eu vou ali e leio e fecho. Então vocês não usam a barra de endereço, né? Vocês não... tô Como aqui assim? com uma aba aberta, terminei de fazer o que eu quero, deixa eu agora pesquisar sobre um novo assunto. Deixa eu entrar aqui no Google e aí faço a busca. Vocês abrem uma nova aba. Eu tenho essa mania, eu não uso, eu só gosto de digitar. Eu quero entrar num site sem histórico pregresso. Então vocês fazem mais ou menos a mesma coisa, assim, sempre abrem uma nova aba, não fazem reutilização, reciclagem de abas. Depende, porque, por exemplo, pesquisa para coluna do Mac Magazine, que é o trabalho de pesquisa que eu faço que é mais bagunçado ao longo da semana, que é um dia inteiro só para isso. Esse é o dia que eu abro eu tenho. É você que escreve, não é uma IAzinha? Não, ele que tá escrevendo. Fica, sei lá, aí acontece de, sei lá, eu tô com das 40 abas abertas, 3 são o mesmo artigo da Wikipedia, por exemplo. Por isso que eu brinquei aqui com o Gvago por isso, mas é isso. Nossa, aquela pesquisa que tá bagunçada de informações, Command T, Command L pra abrir ali o campo de digitação e beleza, vambora. No dia a dia mesmo, aí não, tô navegando em algum lugar, nossa, preciso fazer outra coisa, vou lá, só no Command L, nessa página que eu tô, eu já vou pra seguinte, então depende do quão caótico tá o processo, se é um processo criativo de pesquisa ou se é um processo de uso natural ali, né? Mas eu uso no iPhone, assim como o Rambo, são de coisas pendentes que eu não quero colocar num lembretes e que se eu fechar a aba, eu vou esquecer. Então eu olhei aqui agora, tem 2 abertas de coisas, uma de um vídeo que eu preciso ver com a Larissa, uma outra aba, não precisa falar aqui. Então é isso, é só coisas pendentes temporárias que não tem pra onde ir. Então fica aqui como um lembrete, senão vai esquecer. Muito bem, follow-ups concluídos. Claro que se vocês quiserem mandar mais follow-ups, é só em gigahertz.fm/feedback e mandar os seus comentários, as perguntas que entram aqui ao final do episódio, quando dá tempo. Eu quero trazer aqui um assunto que eu tô bem curioso pra gente tratar com o Rambo, que é sobre o Private Cloud Compute e
ele finalmente ganhou a possibilidade de falar de uma coisa que ele veio mexendo aí já faz um tempo, a gente vai falar sobre isso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o ADT e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço deles e depois assinando o plano anual. São 3 meses de bônus ao final da assinatura, indo em expressvpn.com/ADT ou então usando o cupom ADT no checkout. E se você já conectou no Wi-Fi público sem senha, ou às vezes com senha mesmo, mas público aí no último mês, você expôs seus dados a vai saber o quê. E os seus dados são assim: qual que é o dispositivo, por quanto tempo, que sites que você acessou, servidores, os streamings, quais conteúdos que você assistiu, etc, etc. E você deveria poder dizer não, né? E você pode dizer não com o ExpressVPN, então, pro Wi-Fi do hotel, do Airbnb, o do shopping, o da lojinha da esquina, do restaurante, você fala não, os meus dados são meus, eu vou proteger. E tudo que você faz com o ExpressVPN passa pelos canos impenetráveis, criptografados dela, e nem ela, na verdade, sabe o que você está fazendo com a sua conexão. E com streaming isso é muito bacana, porque você pode se conectar a vários países pela ExpressVPN, e quando você acessa o streaming, você vê o catálogo de cada país, que é diferente, tem mais coisa até do que tem aqui em relação ao Brasil. Contrário também, tá viajando, quer ver uma coisa que só tem aqui no YouTube, por exemplo, você liga a ExpressVPN, passa pelo Brasil, assiste ao YouTube, ou se você tá no Brasil, que é só proteger a conexão, você roteia pelo Brasil, né? Vai ali, volta o dado, fica protegido, você pode colocar inclusive no roteador de casa para todo mundo aí da sua casa ter já a conexão mais protegida. E para você testar, ver como é fácil colocar no telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, você põe direto na TV, ou então na Apple TV, que é como eu uso todo dia. Faz o seguinte, vem em expressvpn.com/ADT, testa por um mês de graça, depois assinando o plano anual, são 3 meses a mais ao final desse ano, em expressvpn.com/ADT, ou clicando na descrição se já cai com o cupom aplicado, ou então colocando o cupom ADT no checkout. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigado, ExpressVPN. Valeu! Muito bem, nesses últimos meses o Rambo teve um segredo. Eita. Tava sob um NDA, né? A Apple fez... Quando ela anunciou a Apple Intelligence, ela anunciou junto o Private Cloud Compute, que é basicamente um jeito de uma forma privada, os seus dados irem para a nuvem, para IA que não cabe no iPhone, para processar ali e devolver, só que de um jeito seguro, de privacidade, que é o que ela sempre bate nessa tecla. E no evento ela falou, olha, é seguro de verdade, mas não precisa acreditar só na gente. A gente vai ter até... revisores externos, contratados, terceiros, para ficarem de olho nisso, e além disso eles abriram também, tipo aquele programa de caça de bugs e recompensa de caça de bugs, mas por estar no começo, ser uma coisa incipiente, tava quieto, e agora caiu o NDA disso, e o Rambo veio participando ao longo de quê? Dos últimos 3, 4 meses? Por aí, um pouquinho depois de... Quando saiu o primeiro beta com coisas do Apple Intelligence, eles convidaram a gente, fizeram uma call lá, explicando tudo, e aí liberaram basicamente o que tá público agora de documentação, ferramentas e tal, a gente teve acesso um pouquinho antes pra já ir testando ali, e eu acho que a gente ajudou porque... Tá bem redondinho agora, no começo tava mais complicado. O Private Cloud Compute, eles rodam um hardware específico by Apple, num sistema operacional modificado, semi-iOS, semi-macOS, meio fechado. Você não recebeu esse hardware e nem o que a Apple também distribuiu, acho que é VRE, né, que é o ambiente emulado, né, uma máquina virtual do Virtual Research Environment. E isso, o que aconteceu logo com essa liberação em beta privado, que foi o acesso que eu tive um pouquinho antes, foi a liberação justamente desse VRE, que aí a gente consegue rodar uma máquina virtual que roda o mesmo sistema do Private Cloud Compute que esses nodes rodam na nuvem da Apple, e aí cutucar lá, ver, né, e fuçar nas coisas. E teve mais coisas que eles liberaram também agora com a liberação pra geral. Porque eu tava curioso no hardware, que tem o Temper Switch, né, que é como é que traduz isso? Um detector de modificação, de violação. Se você tentar abrir, não, tá aberto, aí inutiliza, sei lá, mas não consegui ver muita coisa a respeito desse switch. É tipo o lacre da caixa da pizza quando vem no iFood. Tipo isso. Não aceite se tiver... Porque esse hardware, ele recebe essa etiqueta na fabricação, aí eles vão pros
data centers, né? São os nós. Aí tem a verificação para garantir que nada foi modificado e aí começa a rodar isso, né? O processo. Tem bem mais etapas, mas resumidamente é isso, né? Eles colocam esse monte de... Faz de conta que é um monte de Mac Minizinho ali dentro de um caixotão, que tem aí uma placa controladora, que é como se fosse uma outra máquina que está conectada via USB com todos esses outros nodes ali dentro. E esse conjunto todo é lacrado e vai pro data center. E é nesse conjunto todo que tem esse temper switch que você falou, que assim, se alguém que não tem porta nenhuma, só tem o plug de energia. E aí se alguém abrir a tampa, inutiliza a chave criptográfica, invalida tudo e tem que fazer todo o processo de autenticação de novo para ligar de novo, para ninguém poder abrir ali, para os chineses não botarem um chip, que nem a Bloomberg inventou uns anos atrás e até hoje não foi comprovado. Nossa, essa história é muito doida. Mas aí, bom, você recebeu acesso a isso dentro do que a Apple tinha falado, que ela tinha prometido, etc. Quando você começou a fuçar e caçar e ver como é que funcionava, teve alguma coisa criativa ou diferente que te chamou a atenção? Você falou, putz, eles encontraram uma solução muito boa pra fazer isso de um jeito eficiente, porque além de todas as etapas de segurança que tem que ter, o bagulho tem que ser rápido, né? Senão você mata o propósito e quebra a experiência. Fuçando ali, como é que você encontrou a estrutura, o jeito que está funcionando, que te chama a atenção? Acho que a arquitetura inteira é muito legal, porque é o mais próximo possível que tem como fazer de ter todas as garantias de privacidade que você tem no seu device. Por que tem tanta coisa da Apple que é bacana e privada? Porque roda no seu device. Então a Apple não sabe qual é a senha de desbloqueio do seu iPhone, porque o Face ID, a Apple não tem o seu Face ID lá num servidor deles, tá só no seu iPhone. E eles conseguiram chegar o mais próximo possível disso, só que fazendo na nuvem. Então é uma coisa extremamente complicada de ser feita e eles conseguiram fazer o mais próximo possível. É óbvio que não é a mesma coisa porque tá na nuvem e não tá no seu device. Então a partir do momento que você mandou pra nuvem, saiu do seu device, não é a mesma coisa. Mas eles foram muito longe, assim, muito, muito longe para tentar garantir ao máximo que aquilo que tá indo para lá não tem como ser interceptado por ninguém. A parte de interceptação, eu diria que é, tipo, não dá pra falar 100% pra nada, mas é 99,999999 com muitos 9% perfeito, assim, porque é tudo criptografado, é criptografia ponta a ponta, só que a outra ponta é a Apple, né, assim. Só que eles tentaram fazer com que essa outra ponta, tudo bem, é a Apple porque tá num computador da Apple, que tá na nuvem da Apple, mas a Apple não tem acesso. Eles não conseguem fuçar ali e pegar o que tá acontecendo ali dentro. Não é que esteja na nuvem da Apple, tá em qualquer lugar que a Apple eventualmente contratou, mas, por exemplo... o hardware é da Apple, né? Pode estar num caixotinho alugado ali no data center em São Paulo, que, entre aspas, não é da Apple, né? Ou seja, tá espalhado pelo mundo. Sim. Ou é Apple mesmo. Isso eles não especificam, mas eles usam o termo integrator, né? Então eu imagino que deva rolar em vários países do mundo e tal. Provavelmente, quando e se eventualmente eles lançarem o Apple Intelligence na China, lá vai ser outra pegada, né? Então, assim, né, aquela coisa. Mas em países onde você tem, né, algumas garantias de né, coisas, você pode... É porque esse assunto tá meio pesado pra falar hoje, essa semana. Mas, assim, né, pode estar ali num data center em São Paulo e tal, mas é uma caixa preta, né? Não sei de que cor é. Deve ser cor de alumínio Space Gray, uma caixa Space Gray com os nodes ali dentro, e se alguém abrir, ferrou, não funciona mais e tem que refazer toda a cerimônia. Agora, do que você pôde fuçar,
O que você não pôde fuçar? Acho que talvez seja a pergunta melhor, né? Assim, tá aqui, vocês podem olhar, mas não mexe muito nesse pedaço. Esse canto aqui, essa porta, não se preocupe com essa porta. Essa aqui a gente resolve. O quanto foi aberto, vocês conseguirem fuçar em tudo e tentar achar problemas, bugs, verificar a segurança. E o quanto foi... Acho que o John Siracusa falou no TP, né? O quanto foi a Apple falou assim, confia na gente, isso aqui tá certo, não esquenta não. Tinha um terminal pra vocês mexerem? Ah, tem. Isso é bacana, que assim, o que tem de diferente nas máquinas do Private Cloud Compute que num data center da Amazon, da Microsoft, sei lá, não é tão assim. Não tem SSH, não tem debugger. Eles criaram um fork do iOS que eu achei muito lindo, porque é bem pequenininho, assim, eu gosto de software pequenininho, assim, é um microserviço, é um softwarezinho pequenininho, se você pegar, tipo, um pacote de restauração lá, um IPSW de iPhone, tem 11 GB o negócio. O IPSW do Private Cloud Compute, que é o Cloud OS, tem 300 e poucos mega, tipo, é minúsculo. E eles criaram uma variante do iOS que roda um kernel e todos os componentes do sistema, que ele é impossibilitado de carregar qualquer software depois que ele termina de fazer o boot. Legal. Então ele dá o boot, na hora que ele termina, existe uma barreira de hardware que ele faz um flip ali e depois daquele ponto ele não carrega software novo. Então, a partir do momento que o boot foi concluído, que foi feita toda a verificação de todo o software que está lá dentro, aí ele tira lá, eles chamam os measurements, né? Ele pega ali, faz um fingerprint de tudo que está rodando, assina, lambe o envelope, cola, manda lá para o serviço de verificação lá que os iPhones conectam, e depois disso não dá mais para carregar nenhum software, é efetivamente impossível. Esse era um dos pontos de ataque que eles mencionaram, tipo, você conseguir carregar código executável depois desse ponto de boot do sistema, a gente paga $500 mil pra você, tá bom? E eu acho que ninguém conseguiu. Se alguém conseguiu, parabéns, e que bom, né? Agora... Eu ia tentar, mas tem que mexer no terminal, aí eu não sei. Agora sim, na versão de pesquisa, né, que é essa versão que você roda nesse ambiente virtual do Mac, você vai rodar o mesmo software, o pacote que você baixa é o mesmo pacote que é instalado nos servidores de verdade, mas ele tem uma opção na hora que você vai fazer a instalação de instalar uma variante de pesquisa, e aí nessa variante você consegue instalar um pacote separado de software que permite acesso via SSH para você pegar logs, fazer debug, instalar software customizado antes do boot. Depois do boot, não. Essa imagem, né, que você carrega, você consegue rodar num ambiente com menos de 16 GB de RAM? Cara, sabe que assim, no começo o Mendes até acompanhou o meu perrengue, né? Porque eu tava rodando o beta do Sequoia no M1 Max, e para você rodar o ambiente virtual, o mínimo que você precisava ter era um M2 Pro com 24 GB de RAM. E aí eu fiz todo um esquema para instalar o Sequoia num SSD externo para rodar no meu Mac principal, que é um M2 Max com 64 GB de RAM, daí roda de boa, para conseguir rodar, mas daí eles perceberam que tinha muito pesquisador no programa que não tava conseguindo mexer porque não tinha um Mac com esses requisitos. Porque não é só ter um Mac com esses requisitos, você tem que ter um Mac com esses requisitos no beta ainda, né? Não é muita gente que faz isso. Uhum. E aí eles reduziram os requisitos. Eu acho que é M1 Pro com 16 GB de RAM, o mínimo, alguma coisa assim. É muito bom, que eu garanto que até com isso, pelo menos uns 20 Macs eles venderam a mais, só pra galera que tava bem empolgada de começar a mexer nisso e comprou só pra poder começar a mexer. Eu conheço uma pessoa que comprou um Mac novo por causa disso. Pronto. Da parte, assim, né, explica pra pessoas menos técnicas, tipo eu, o caminho, o que você fuçou do caminho, como é que funciona. Fiz a pergunta pra Siri, ela não sabe responder, vai mandar lá pra Siri local, né? Ou fiz o pedido do depois interno, enfim, né? Vai mandar lá pro Private Cloud Compute pra fazer.
O que é? Vai mandar lá? O que empacota para ir para lá? Ele processar tipo um RAG remoto que ele já seleciona dentro dos seus dados o que ele acha que é relevante para sua pergunta, manda tudo, processa e volta. Como é que funciona na prática esse vai e vem que ela tá prometendo que é seguro? Beleza, tem algumas garantias que a Apple colocou, né, que é o que eles queriam que a gente quebrasse na pesquisa, basicamente, e que quer, né, inclusive, ainda quer que alguém quebre para, né, melhorar. Que é assim, o que eles chamam de stateless. Então não tem estado, não tem armazenamento. Não vai ter um banco de dados lá no Private Cloud Compute com os seus contatos, as suas fotos, não vai ter nada disso. Tudo que for necessário para executar as tarefas, o seu device vai fazer o RAG local, né, o Retrieval, Augmented, sem o Generation, né, porque o Generation vai ser da nuvem, ele vai fazer o RA, né, e aí vai pegar ali, porque os modelos e os bancos de dados que tem no seu iPhone, que só você tem acesso, eles conseguem fazer no device essa seleção de tipo, tá, essas informações são relevantes para a pergunta que o Mendes fez aqui sobre o negócio do voo da mãe lá, aquele exemplo que eles deram lá, e aí ele empacota isso e manda lá. E aí o que é esse manda lá? Antes de tudo isso, o seu iPhone baixou do serviço da Apple uma lista de todos os nodes de Private Cloud Compute que estão disponíveis junto de uma chave criptográfica pública que aí o seu iPhone vai usar para empacotar isso, e aí a partir do momento que o seu iPhone criptografou, ele manda lá, e aí só o node que recebe, que é o destinatário, consegue descriptografar só depois que já está dentro do node do Private Cloud Compute, que é o que a Apple chama de Security Boundary. Então a barreira, né, a cerquinha ali de segurança é do node para fora. Antes daquilo, tanto faz por onde aquela informação vai passar, porque é só um monte de dado aleatório, tá tudo criptografado. Inclusive, outra garantia é o que eles chamam de non-targetability, que é você não conseguir... Se você for uma pessoa que quer hackear o Coca, você não tem como garantir que o iPhone do Coca vai conversar com aquele node de Private Cloud Compute que você hackeou. Isso assumindo que você conseguiu hackear. São muitos ICs antes de chegar nesse ponto. Mas mesmo se chegar nesse ponto, não tem como você direcionar um device específico para falar com um node específico. E tem um processo bem complexo, que eu não vou explicar aqui, mas eu vou explicar no Olá Mundo da semana que vem. Que é a questão de attestation, que tem blockchain envolvida no meio. Você pode imaginar como uma blockchain. É Append Only Cryptographic Log. É uma blockchain, no fim das contas, que o objetivo é garantir que os devices da Apple só vão conversar com nodes do Private Cloud Compute que estão disponíveis publicamente para inspeção de pesquisa de segurança. Então é para garantir que a transparência permanece sempre. Então, para o iPhone conversar com o node lá do Private Cloud Compute, necessariamente a Apple tem que ter publicado aquele software publicamente para qualquer pessoa poder inspecionar. Se não tiver público, o iPhone não conversa. Então isso, e é claro que para isso funcionar é um negócio bem complicado. Eu vou explicar em detalhes no Olá Mundo, porque senão vai vazar cérebro pela orelha por aqui. Mas aí, enfim, o seu iPhone vai mandar esse pacotinho criptografado para lá e vai junto nisso prompt, qual é o modelo que vai ser executado. Basicamente quem comanda tudo é o device. E aí o Private Cloud Compute, o node para onde foi esse request, vai só fazer de fato o trabalho pesado de rodar o modelo, fazer a inferência, pegar os resultados, fazer a criptografia de novo e devolver para o seu iPhone. E depois que isso aconteceu, a chave que foi usada é invalidada e aqueles dados morrem. Então o Private Cloud Compute, o Node lá não consegue mais acessar os dados porque ele não tem mais a chave. É tipo no seu iPhone, quando você segura o botão lá, que ele dá a tremidinha e aparece o negócio de desligar, que aí você não consegue mais usar o Face ID. É a mesma coisa. O que o seu iPhone fez foi jogar fora uma chave que precisa do seu passcode
para desbloquear. É mais ou menos a mesma coisa. Os seus dados podem até ficar por um tempinho lá naquele Node, mas ele não tem como fazer nada com eles, a não ser que o seu iPhone peça. Porque aí o seu iPhone manda de novo a informação que ele precisa para destravar aquelas informações e fazer mais um processo. Eles falam que por enquanto isso não está acontecendo. Por enquanto ele joga tudo fora mesmo e acabou. Nossa. Mas que futuramente pode haver uma persistência mínima desse jeito para agilizar tudo, né? Faz total sentido, né? Porque ao invés de você mandar tudo todas as vezes, fazendo esse caminho todo, você manteve o negócio ali, já tá literalmente meio caminho andado. E você falou que ele manda a lista de nodes disponíveis e manda a chave, etc. Você conseguiu, ela detalhou com que frequência essas coisas mudam, justamente para minimizar ainda mais a chance de alguém acertar, sei lá, de algum jeito cair no node certo com a chave certa e tentar interceptar? É meio rotativo isso, até encerrar a sessão, falar, beleza, o usuário tá satisfeito com a resposta, pode desativar, queima a ponte aí e beleza. Com que frequência isso gira? Eu não me lembro os detalhes disso, mas se eu não me engano é bem aleatório, assim, tipo... Não tem nem garantia que o seu iPhone vai conversar com o mesmo Node daqui 1 minuto, já pode ser outro. Eu acho que é meio aleatório de propósito. Sim. E o bacana também é que a Apple liberou o código-fonte de algumas dessas coisas. Aí eu sou obrigado a falar, porque vai ter alguém que... Não é um projeto open source. Ela jogou o código no GitHub para as pessoas poderem ver. E só, né? Não é para você criar o seu próprio Private Cloud Compute, não é para você mandar pull request corrigindo bug, é só para você ver. E aí tá lá, e para quem é developer de coisas da Apple, vale a pena ver, porque acho que é a primeira vez que eles publicam código em Swift de componentes que rodam no sistema, porque tem lá um projeto que é o Daemon, que roda no iOS e no macOS, que é justamente o que faz essa tomada de decisão entre rodar local, rodar na nuvem e a seleção do Node, envio, tudo. Então essa parte está toda com o código aberto. Essa era uma das minhas dúvidas. Qual é o corte? Como é que ele decide? Isso aqui vai levar meia hora se eu rodar aqui, não vou jogar pra lá. Isso aqui, 1 giga, não, é muito... Mas também por 1 giga eu não consigo mandar pra lá. Que parâmetros são usados para decidir o que vai e o que fica? São vários parâmetros. É desde qual é a tarefa que está sendo feita, até assim, seu device está quente, como que tá a bateria, como que tá a memória, tá ouvindo podcast em background, vai travar, é muita coisa, assim, se for listar tudo, eu até nem terminei ainda de ver todo o código, porque é muito código, mas é muita coisa. E na documentação eles mencionam algumas dessas coisas, mas uma delas que a maioria das pessoas talvez não teria pensado é tipo, vai estar quente? Tá meio quente, né? Então vamos mandar pra nuvem pra dar uma esfriada, ou então, assim, tá com 15% só de bateria, vamos poupar a bateria, é mais barato mandar pra nuvem do que fazer local. Esse tipo de coisa, assim. E você achou bugs? Não, infelizmente. Eu não sabia nem se você ia poder responder, porque geralmente esse tipo de coisa... Provavelmente não, mas não tô escondendo nada de fato. Se eu tivesse achado, eu poderia falar que achei, mas não poderia falar o que era só, né? Mas não, infelizmente não, porque o Bounty é interessante, mano. Mas logo que começou, eu até comentei com você, nossa, cara, esse aqui é tipo, se alguém conseguir achar um bug desse, parabéns, porque, meu Deus, é o tipo de coisa que é só aquele hacker de capuz no quarto escuro, tocando heavy metal, sei lá. Dedo sujo de Doritos. É bem complicado, assim. Eu até brinquei com o Rambo, né? Que ele falou isso, aí eu falei, vai dar 15 minutos, você vai mandar assim pra mim. Acho que eu consegui. Mas por enquanto, ainda geralmente é assim. Nossa, isso aqui, hein? Acho que eu consegui. Acho que eu sou um milionário. Tem uma coisa no Private Cloud Computing, né? Já é um termo praticado, né? As empresas têm, né, a sua computação privada. E eu gosto de imaginar esse Private Computing da Apple mais como uma computação confidencial, alguma coisa assim. Tem chance disso, não nos moldes da Apple, mas esse modelo de computação confidencial virar semi-padrão para outras coisas? Tem outros usos? Olha, eu gostaria.
certamente. E vendo a arquitetura que a Apple criou, eu consigo ver isso sendo expandido para mais áreas. Claro que você expande para áreas onde você tem que basicamente mastigar informações e devolver uma resposta, que é o que acontece com o caso de IA generativa. Porque não vai ter, assim, nessa arquitetura, o Fotos no iCloud agora é Private Cloud Compute, porque tem que armazenar suas fotos em algum lugar, né? E o Private Cloud Compute não tem armazenamento. Então não tem como fazer esse tipo de coisa. Mas qualquer coisa que seja mastigar informações e devolver para você, dá para fazer usando essa arquitetura que a Apple bolou. E, inclusive, se você for ver como funciona e tal, é tudo relativamente modular, assim. Então tem lá o Cloud Board, né, que é o Springboard do CloudOS, e aí tem os Cloud Apps, que são apps que rodam lá, e aí chega o request, ele manda pro app, né, não é um ícone numa tela, né, é só um binário lá que roda, e, né, eles podem adicionar mais apps, entre aspas, para fazer outras coisas. E, por exemplo, por enquanto, o Private Cloud Compute só lida com tarefas de LLM, não tem nada de geração de imagem. A geração de imagem é sempre local, então, de repente eles mudam para lá daqui a pouco e vão adicionando outras tarefas. Eu tenho certeza que a Apple planeja usar isso por muito tempo e para muitas coisas, porque o investimento deles nisso deve ter sido pesadíssimo, porque é uma infraestrutura ferrada que eles tiveram que criar e, enfim, toda a parte de software não foi pouca coisa que eles tiveram que fazer para viabilizar isso, então com certeza eles precisam tirar muito proveito disso para justificar o investimento, né? Tem um número de nós que existem? Eles não disponibilizaram essa informação. Você consegue meio que inferir, ao menos assim, uma magnitude rodando alguns comandos de terminal no macOS Sequoia, porque tem lá o PCC-VRE, que é o comando para esse ambiente de pesquisa, e aí lá você consegue inspecionar as instâncias que estão rodando e baixar os logs de releases, baixar os releases, criar a máquina virtual, fazer todo o processo. E aí com esses que você inspeciona os releases, eu acho que você consegue baixar lá o Transparency Log e aí meio que você pega uma lista, pelo menos de nodes que o seu Mac está enxergando naquele momento. E aí, se você rodar isso várias vezes e for comparando IDs, talvez você consiga pelo menos ter uma noção. Mas eu imagino que atualmente não devam ser tantos assim, porque a base de usuários é grande, mas não é absurda, e o uso do Apple Intelligence do que saiu até agora não deve estar sendo tão estrondoso, porque são ferramentas mais limitadas, né, como a gente até comentou recentemente, e pelo menos a Apple meio que... Eu jurava que a Apple tinha divulgado isso, porque pra mim isso era uma informação conhecida. Caso não seja, talvez eu esteja revelando isso aqui agora, mas pelo que eu vi, o Private Cloud Compute, as máquinas rodam M2 Ultra, é o processador. Então, acho que ela tinha divulgado isso. Num M2 Ultra, dá pra rodar coisa pra caramba. Então, não precisa de tantos nodes assim. E a reação geral da comunidade de segurança, de pesquisa, etc. Não só o jeito que o programa funcionou, mas o que viu lá. Sabe de alguém que achou algum bug? Que imagino que o povo deva se conversar, né? Trocar umas figurinhas. Como é que foi a reação? Bug, até agora eu não fiquei sabendo, talvez porque se alguém achou ainda não foi divulgado, porque tem que esperar corrigir e tal, né? E a gente vai saber quando a Apple começar a publicar lá as atualizações de segurança e tal, e mencionar. Agora, eu vi alguns questionamentos válidos de modelo de ataque, a modelagem, né, o threat modeling da Apple, que a galera questionou um pouco assim, tipo, parece que a Apple focou muito no lance de alguém rodar código arbitrário que não pode nas máquinas e menos em outros aspectos que poderiam existir, mas todos esses que eu vi a galera mencionando, se você vê a documentação ali da Apple, eles pelo menos falam que estão cuidando daquilo e explicam como. Porém, essa parte não é tão verificável, porque a gente não tá lá no data center para ver. Porém, a Apple tem auditorias externas
que estão avaliando todo o processo. Aí é aquela coisa, no fim das contas, é óbvio que você tem que confiar na Apple, porque o root of trust no hardware, o hardware é da Apple, então não tem como fugir disso, né? Mas eles fizeram todo o possível para você não precisar só confiar neles. E eles mencionam essa questão da auditoria. O que eu quero que eles façam é assim, galera dos Estados Unidos, que eu imagino que a maioria dos nodes estão lá, semana que vem a gente vai fazer uma excursão pro data center, vai ter a cerimônia lá de certificação do hardware e tal. Vamos chamar um pesquisador de segurança externo, aleatório, pra vir acompanhar e validar tudo, né? Que nem negócio de urna eletrônica. Sim. Tem uma pegada bem parecida até, aquele lance de lacrar e tal, né? Então, vamos chamar alguém externo pra ver aqui o lance. Mas, no geral, assim, as críticas que eu vi foram mais nesse aspecto de... Tem partes do processo que são mais transparentes ou menos transparentes que outras. Mas não tem como ser perfeito. Não. Nesse ponto, tipo, só se tivesse... vamos deixar o Rambo lá, morando no data center pra ficar de olho, assim. Né, mas eles explicam na documentação como que eles previnem o lance de alguém lá e botar um chip na placa lá pra chupar dados, né? Que, tipo, todo o hardware, a placa passa por um raio-x depois que termina o processo de fabricação, antes de ser lacrado, e aí é comparado com um raio-x de referência. Então, se você quisesse implantar um chip que fica roubando memória lá, você teria que fazer isso fazendo de uma forma que não aparece no raio-x. E aí é meio complicado, né? E, não, mas se eu botar um processador fake lá, que não, mas daí não vai ter a chave criptográfica lá dentro, porque o processador, na hora que ele é fabricado lá, ele dentro dele gera uma chave que não tem como fazer isso externamente. Então, sei lá, eu acho bastante improvável que algo assim pudesse acontecer. Até porque nos processadores da linha M, a memória é meio que fundida com o processador. Então não tem como você botar um chip no meio do caminho que vai ler a memória. E a memória é criptografada também. É muito já entra muito no nível sci-fi, né? E também naquela questão que, assim, esse escrutínio todo é porque a Apple se propôs a fazer uma parada altamente privada, né? É tipo quando teve aquele lance do CSAM lá, né? Que óbvio, era muito mais complicado, mais polêmico, mais sensível, mas é parecido, que é tipo, todo mundo vê a cara deles de qualquer jeito e não tem garantia de privacidade basicamente nenhuma. Aí uma empresa vai lá e faz, e aí vira o centro das atenções. Não, mas e se um chinês botar um chip lá? Pergunta pra OpenAI, e se um chinês botou um chip? E daí? Tá tudo aberto lá, tem um banco de dados com tudo que você já mandou pro ChatGPT, não tem criptografia ponto a ponto. Se um funcionário da OpenAI logar lá, ele vê, sabe? Então, e isso no Private Cloud Computing não tem, é impossível, né? Com todas as garantias e tal. Se alguém conseguir fazer isso, é melhor reportar o bug que vai receber ali uma grana do que qualquer que seja o benefício que você teria de ver o que o Marcos perguntou pro Apple Intelligence. Porque se fala, né, dessas imagens de alta resolução, mas eu tinha encarado como se fosse uma espécie de validação lógica. Não é uma validação lógica, é uma imagem raio-x fotográfica mesmo de comparação. Sim, são vários tipos de imagem, mas uma delas é um raio-x mesmo da placa para ver se ela tá exatamente do jeito que tinha que estar. Que eles têm uma referência, e aí eu imagino que, obviamente, um software automatizado vai lá, compara, e aí se tiver qualquer discrepância, um ser humano vai revisar e aí qualquer coisinha já rejeita, né? Eu tinha entendido, era uma coisa meio tipo verificação de teste de hardware. Tem que ser esse código, tem que ser aquele outro, tem que ser uma imagem lógica ali pra cruzar, mas não, é imagem mesmo, né? Entre aspas, né? JPG, análise de JPG.
Tipo isso. Obviamente tem a verificação também, né, dos componentes e tudo mais, mas tem essa imagem e eu acho que eles até mencionam na documentação que eles já fariam isso anyway, porque é um processo que eles fazem para validar que não teve nenhum defeito de fabricação. A solda fria, não sei se dá para detectar solda fria no raio-x, talvez dê. Mas nesse caso eles também estão usando para validar que ninguém botou algo que não devia ali. E você respondeu um pedaço dessa pergunta já, mas eu vou fazê-la do mesmo jeito, que talvez você tenha outras respostas para dar. Onde você acha que pode dar ruim? Dentro do processo todo que você viu, onde você fala, esse cantinho aqui, onde tem um elo mais fraco, sei lá. Ou não dá nem pelo que você mexeu até agora e como eles estruturaram, nem tem como fazer esse tipo de, sei lá, diagnóstico ainda. Eu acho que o mais provável, assim, que poderia talvez acontecer seria um ataque interno mesmo, assim, que até eu comentei com você que é uma das categorias que eles listam. Esse aqui eu acho que é o único que tem alguma chance de um mero mortal como eu conseguir encontrar alguma vulnerabilidade, que seria tipo alguém que tem acesso físico ao data center lá, conseguir fazer alguma coisa, mas mesmo assim é muito difícil. Não seria mais fácil, considerando o histórico que a gente tem de falhas, né, no iPhone, não seria mais fácil pelo iPhone fazer algo no dispositivo do que propriamente conseguir acesso na outra ponta? Eu pensei nisso também, seria a minha segunda opção, porém a parte criptográfica que acontece, ela envolve o Secure Enclave. Então você precisaria comprometer o Secure Enclave do iPhone, o que eu desconheço. Algum caso nos últimos 10 anos de uma vulnerabilidade no Secure Enclave especificamente. E aí por isso que essa parte do hardware e tudo mais é tão importante, porque é meio que Secure Enclave validando outro Secure Enclave, porque no seu device tem um, no Node lá tem outro, e eles se conversam mesmo sem um saber quem é o outro, né, só pela assinatura ali, só pelo cheirinho, já sabe, isso aqui tá com cheiro de Apple, então passa, isso aqui não tá, então passa. Basicamente isso. E aí, assim, como é um processo que acontece nesse Secure Enclave, que é um processador separado do processador, totalmente isolado, o desenvolvedor não consegue rodar código no Secure Enclave, você pode comprometer o kernel do iOS e você não consegue, tipo, fazer o iPhone falar com um Node que você criou, por exemplo. Eu criei um Node do PCC fake e aí eu vou hackear o device da pessoa. Se você chegou nesse nível para hackear o device da pessoa, você consegue muito mais informação com o que já tá no device da pessoa, né? Tipo, fotos, áudio, tudo, né, basicamente. Então, eu acho que é muito mais plausível na prática e mesmo assim é muito pouco provável algum ataque interno mesmo. E eu vi algumas pessoas mais cínicas, que essa parte de segurança tem uma galera bem chata, né? Eu sou chato também, mas eu sou chato de jeitos diferentes. Há chatos e chatos, Há chatos e chatos. E aí, a Apple acha que é seguro só porque é tudo em Swift. Não é só porque é tudo em Swift que vai ser seguro. Porém, você elimina N milhões de potenciais bugs. Você vai ver lá no negócio de vulnerabilidades que a Apple publica lá. Buffer overflow, out of bounds, use after free. Todas essas coisas são impossíveis de acontecer em Swift, porque é uma linguagem de tipagem forte, estática, e não acontece esse tipo de coisa, não tem como acontecer. Então, o que poderia ser um ataque? O Rambo vai lá, manda um request lá pro PCC, faz tipo um prompt injection da vida, que causa um buffer overflow e consegue executar código e exfiltrar dados de outro usuário que está sendo processado ao mesmo tempo em outro processo. Então eu precisaria de um buffer overflow com execução de código que consegue furar a barreira do sandbox do processo lá no PCC, pegar a informação do outro e mandar de volta para mim. Olha o rolê, né? E com Swift, como é tudo feito em Swift, isso é basicamente impossível. Então, não é que você escrevendo tudo em Swift resolve tudo, mas resolve boa parte, ajuda muito. Eu pensei nessa
no ataque do iPhone, porque os únicos hardwares Apple no processo é o iPhone e o Node final, né? No meio do caminho por onde passa esses dados, embora tá tudo criptografado, isso não é Apple, né? Passa em lugares, entre aspas, comuns. Sim, eles usam a técnica, acho que é Oblivious TLS, uma coisa assim, que é uma forma de você ter lá o HTTPS com o cadeadinho, né? Só que ele vai ser atravessado por terceiros que não sabem o que está passando ali. Eles só são um túnel, né? Só um cano por onde passa aquela informação. Então você tem o TLS que está transmitindo aquela informação que por si só já está criptografada ponta a ponta. Então, nesse meio do caminho, alguém pode estar armazenando tudo em algum lugar para quando tiver computador quântico, talvez, né, conseguir quebrar a criptografia. De repente, né, é uma possibilidade. Mas eu imagino que... Eu não lembro de ler nada específico sobre isso, mas imagino que eles já estejam usando aquela criptografia resiliente, né, aos computadores quânticos, pelo menos em teoria. Para finalizar, o Eduardo Lombardi, que está acompanhando a Vivo, perguntou: tem algum Objective-C lá? Olha, tem porque o sistema é uma versão do iOS, né? Então tem ali os processos que já rodam no iOS e que já são mais antigos e são escritos em Objective-C, continuam sendo, né? C, C++, enfim, o kernel não é escrito em Swift, mas toda a parte que a informação do usuário toca, essa parte mais high level é Swift. Então, e você teria que quebrar essa parte para conseguir furar essas partes de mais baixo nível. Então, meio que forma ali um colchãozinho para absorver o impacto se acontecer alguma coisa. E tem assim, você vai ver, quem for ler a documentação, toma um tempinho porque é longa a documentação e no final o cérebro vai estar saindo pela orelha. Mas... É muito assim, se isso aqui tiver meio errado aqui, dá kernel panic. É tudo tipo, na dúvida, kernel panic. E o Eduardo fala, né, de Objective-C para as coisas do OS, mas provavelmente para a parte de IA deve ter algo ali mais, um Python, algo mais específico para GPU/Neural Engine, alguma coisa mais alto nível, não? Tem, aí são os modelos, aqueles pré-compilados que eu comentei, né, que são, eles já são binários compilados especificamente para Neural Engine daquele processador específico. Então isso sim, aí eu não entendo o suficiente dessa parte de Neural Engine para saber se teria como, talvez, você enviar alguma informação que acaba causando algum tipo de pane na Neural Engine e com isso você acaba conseguindo ir, mas eu acho que assim como tem a proteção do Secure Enclave, tem a proteção também porque a Neural Engine é outro processador, né, querendo ou não. E eu imagino também que deva ser a proteção final que, tipo, tá meio estranho isso aqui, kernel panic. Fecha, desliga, tira da tomada, taca Pega fogo. Exatamente. Bom, perguntas e feedbacks a respeito disso já sabem, né? gigahertz.fm/feedback. Valeu, Rambo. Foi uma entrevista com o Rambo hoje. Curioso, né? O filé mignon aqui do episódio. E ouçam o Olá Mundo da semana que vem. Sim. Que aí, pra quem quiser ficar com o cérebro saindo pela orelha, que daí eu e o Boom vamos conversar a parte mais profundamente em detalhes alguns aspectos. Boa, já assinem hoje o feed e passem a acompanhar. Eu que não sou um desenvolvedor, eu sou um... Como é que eu falo que eu sou um... Não desenvolvedor praticante, né? Eu já curto, então vale a pena vocês conhecerem para quem não conhece. E agora a gente vai trazer as perguntas que vocês mandaram em gigahertz.fm/feedback, começando pelo Mac Franco, que falou o seguinte: eu não tenho o costume de usar VPN. Ligar a função de retransmissão privada da Apple em Wi-Fi público ajuda a proteger os dados trafegados? Ou só uma VPN, entre aspas, de verdade mesmo, consegue fazer isso? Aí eu acho, eu vou abrir o leque, porque aí eu acho que pode até ser mais uma entrevista com o Rambo, porque no final das contas a retransmissão privada, ela não é uma VPN. Ela é um misto de VPN com proxy, com requisição de... A gente simplifica e fala, é uma VPN da Apple. A Apple que chamar de retransmissão privada para fazer um charme, mas é uma VPN. Mas não é, porque nem tudo que tá nela vai pela VPN. A Apple meio que escolhe. Não, isso aqui eu vou jogar pra cá, isso aqui eu vou jogar pra lá, isso aqui eu vou jogar...
pra lá. Então, acrescentando aí na pergunta, retransmissão privada é VPN ou é proxy? Pois é. Eu acho que para todos os efeitos práticos para um usuário comum, a gente pode chamar de VPN. Para os aspectos de proteção, porque você não vai ter os aspectos de eu quero acessar o Netflix de outro país, não vai. Que inclusive o Private Relay oferece para você, se você quer manter a sua localização aproximada ou só tipo o país, que são as únicas opções que ele oferece. O que a Apple tentou fazer, pelo que eu entendi, foi oferecer um serviço estilo VPN, com algumas das vantagens da VPN, mas sem a maioria das desvantagens de VPN, porque VPN causa alguns problemas às vezes ali, você vai fazer uma busca no Google, tem que fazer CAPTCHA, né, todo mundo já passou por isso. Agora, um problema da VPN que eles não resolveram é a lentidão, né, que eu já falei aqui, por isso que eu não uso o Private Relay, porque pra mim, assim, diminui pela metade a velocidade da internet aqui e aí não rola. E com a ExpressVPN isso não acontece. Mas eu vou dizer assim, pra quem quer usar ali um Wi-Fi público e tal e quer ter um pouquinho mais de proteção, o Private Relay é suficiente. A impressão que eu tenho é que assim, a VPN coloca um lençol por cima dos dados. O Private Relay coloca o lençol por cima de você, tá protegendo a sua identidade, mas os seus dados eles ficam ali meio, não é expostos exatamente, mas a proposta é diferente. O objetivo é não revelar quem você é. Exato. Pro destinatário e tentar manter ali uma certa anonimidade para você não ser rastreado, é basicamente isso. E não criar conflito de interesse com a outra ponta, porque né, no caso aí uma galera de streaming quer saber onde é que você tá para saber se você pode assistir a coisa ou não. Então um meio termo para agradar os usuários, mas também agradar os fornecedores, né? Senão os caras colocam a retransmissão privada na blacklist. Não, e até pra facilitar a sua vida, né? Tipo, sei lá, Também? você vai procurar no Google restaurante de frutos do mar. Você quer que apareça, geralmente, os que estão perto de você, sem habilitar acesso à localização para o site do Google, né? E isso acontece via IP. Então, se o Private Relay usa ali um IP que está mais ou menos na sua região, já facilita para não ter esse tipo de problema. Às vezes você vai usar uma VPN, você vai acessar o app do banco, não, meu Deus, né? Onde é que você tá? O que você tá fazendo? Pessoas nunca viajam, onde já se viu isso. É tudo no sentido de tentar manter uma experiência o mais próxima do normal possível, ainda assim te dando um pouquinho das proteções de uma VPN. Agora, pra quem leva a sério mesmo e quer ser um pouco mais paranoico, já sabe, né? ExpressVPN, manda ver. Se eu não me engano, o raio são 400 quilômetros que a Apple fala na retransmissão privada. Ou seja, se você tá em São Paulo, você pode estar em Curitiba ou no Rio de Janeiro. Não, mas mais ou menos isso. Agora, o Claudemir da Silva falou o seguinte: depois de atualizar o meu iPhone 15 Pro Max pro iOS 18, e no 18.1 ainda tem também o mesmo problema, toda vez que conecto no CarPlay, a minha localização no Apple Maps fica em algum lugar entre o Brasil e a África. Depois de um tempo, volta a funcionar, mas isso é meio irritante. Meio não, muito irritante, ele falou. Isso tá acontecendo com vocês também? O que eu posso fazer pra resolver? E aí? Eu vou dizer que eu gosto de estar entre o Brasil e a África, porque eu gosto de ver as minhas conexões. E aí, quando eu tô no Rio, eu não consigo ver eu acessando o Rio, fica confuso. Aí eu me movo ali, né, arrasto propositalmente ali pro Oceano Atlântico, porque eu vejo, isso aqui tá indo pro Rio, pra São Paulo, Brasília. Estados Unidos, Europa, eu gosto dessa localização. Esse é um problema que não é novo, mas me parece que está mais frequente, porque não faz muito tempo, uma ouvinte aqui do DT, mas lá também, aqui meu carro, eu e meu marido acontece a mesma coisa, né, eles moram não no Pará e vai parar no Pará, às vezes ali o GPS, e isso agora também com os últimos updates, mas o meu irmão com o carro dele, acontecia uma coisa parecida, conecta ali no GPS, ficava o mapa
ficava girando ali por volta do quarteirão, ia pro quarteirão do lado, ia pra lá, voltava, se perdia completamente. E eu lembro que na época ele diagnosticou que era um problema do GPS do carro ficar brigando com o GPS do iPhone e bugar nesse meio do caminho. E eu cacei sobre esse problema específico sobre o iOS 18, o 18.1, achei lá no Reddit um pessoal reclamando, falando que já passou por isso também. E nesse caso aqui, a pessoa falou, olha, isso tá acontecendo quando eu uso o CarPlay wireless. Se eu conectar por cabo, aí resolve o problema. Aí aconteceu o que sempre acontece, né? Metade falou, nossa, obrigado, metade falou, pra mim não resolveu. Então pode ser uma das soluções. Tá com cara de problema de coexistence, de wireless, né? De tipo, os rádios estão brigando uns com os outros ali. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Porque o GPS do iPhone não é GPS, ele tem o GPS, mas ele pode usar GPS, Wi-Fi, rede celular ou uma combinação de tudo. Então eu acho que algum momento ali, entre ele se conectar com o CarPlay e tal, e fazer o esquema todo, até esfriar o Wi-Fi, ele dá uma bugada. Deve ser alguma coisa assim. Lá pros americanos, eu conecto aqui e mostra que eu tô no meio do Atlântico. Aí, Coca, tá te encontrando lá entre Brasil e África. Então, eu fui parar no Japão uma hora também, então tá bem bugado. Mas pra essa galera parece que com cabo resolveu. Me lembrou aquele episódio do Super Tech Support lá, da pessoa que o pessoal ia na casa dela procurar celular roubado. Ah, sim. Uhum. Não, mas olha aqui, olhava lá no mapa e tava sempre na casa da pessoa. A gente vai botar um link nas notas do episódio, não vou contar qual foi a solução. Que não tem link. Eu acho que não tá mais no ar o Reply All. Pô, sacanagem. Se existir esse episódio, eu deixo aqui na descrição, porque é tudo sobre Reply. É a segunda vez nessa semana que o Reply All é citado aqui na Gigahertz, que é um podcast defunto que, infelizmente, por muitos problemas estruturais e também umas bagunças do Spotify, acabou, mas era muito bom. Se existir esse episódio, eu coloco aqui na descrição. Bom, e pra finalizar aqui o ADT de hoje, o Emanuel mandou uma pergunta pro Proxy, porque o Felipe, lá no Orbita... Private Relay. Exato. Usando o Private Cloud Compute. O Felipe, que é usuário do Orbita, que é uma espécie de fórum bem interessante, o conceito lá do manual do usuário, falou o seguinte: eu tô com um par de AirPods Pro comprados na Shopee por R$68. Cara. Sem muita expectativa, já imaginava que eles pareariam normalmente como os originais e realmente tudo funcionou bem. Eu resolvi explorar um pouco mais e descobri que os controles touch também funcionam perfeitamente. Depois, notei que aparecem na rede Buscar e agora vi que eles mostram inclusive um prazo de garantia que consta também lá no site da Apple, quando você digita o número de série. Como é que isso é possível? Clonaram até o número de série? Então, provavelmente sim. O que eu acho que tá acontecendo aqui, e eu imagino que esse par de, entre muitas aspas, AirPods Pro seja dos AirPods Pro de primeira geração, porque a partir dos AirPods Pro de segunda geração, a Apple colocou um esquema de check de pirataria. Então, se você tem um par de AirPods pirata fake que tenta se passar por AirPods Pro de segunda geração, o iOS vai mostrar um aviso lá que esses AirPods não são genuínos e daí não vão funcionar nenhum dos recursos bacaninhas. Você vai conseguir usar eles, mas não tão bem quanto esses, a ponto até de ter garantia, olha só. Então, o que eu imagino é que, sim, fizeram isso, eles devem ter lá uma lista de números de série de AirPods Pro, até deve ter como fazer força bruta, porque deve dar pra gerar esses códigos, e aí você tá vendo ali a garantia dos AirPods Pro de alguém. Não dos seus, que não são nem AirPods Pro, né? São AirPods Pro entre muitas aspas. Mas a Apple tava uma festa, isso, porque é muito fácil, assim, eu tenho um emulador de AirPods numa plaquinha Arduino com Bluetooth, porque você mandando a sequência de bytes correta ali via Bluetooth, o iPhone mostra a janelinha e é isso, é bem simples. Mas aí, por conta de ser simples e de muitos devices falsificados começarem a se aproveitar disso, a Apple passou a colocar um aviso ali e começou a ser um pouco mais restrita com essas integrações. O lance da rede Find My não me surpreende também, porque a rede Find My, ela foi feita para ser uma parada
aberta que a Apple não tem total controle sobre os dispositivos que podem participar dela. E até acho que por questões regulatórias a Apple preferiu fazer dessa forma. Então qualquer pessoa, em teoria, pode criar ali um devicezinho Find My e eu acho que em algum lugar no Find My aparece, tipo, este device não é certificado, tipo o HomeKit também, que você pode ter devices não certificados, mas funciona. E que louco, né? 60 deve ser uma qualidade de áudio assim incrível, né? Mas a galera se esforçou pra imitar o melhor possível. O que me chama a atenção é isso assim, ter o Find My, ter algum tipo de cancelamento de ruído por R$68, né? Porque você pega até esses acessórios que são feitos para funcionarem mesmo na rede do Find My, não fingindo ser AirPods, mas tagzinha, coisa assim, sai uns 200 e pouco, né? Quando os mais baixos do preço tendem a ser meio por aí. Mas aí então, são certificados, né? Sim. Você tá pagando pela certificação. Mas 68 conto É porque para ser certificado, né, aí você tem que ter um chipzinho da Apple no device, é caro, então sai caro mesmo. Então tá aí. E falando em fone de ouvido, só pro Coca ficar feliz, a gente ficar mais um pouquinho aqui hoje conversando, eu testei os fones lá, os Beats, como é que chama os pequenininhos? Eu desisti de tentar acompanhar o nome dos fones da Beats. Qual dos 50? O que a Larissa comprou. O Studio Buds Plus? É isso? Acho que é isso. É o feijãozinho pequenininho ali que vai pro... Ela comprou, que eu até brinquei, que ela acabou comprando a caixa branca, que ela não queria que sujasse, a caixa que fosse transparente, etc. O Rambo tá mostrando aqui, né? Exatamente o que você tá mostrando aqui pra gente na câmera agora. Só que esse aqui é o transparente, que é muito melhor. Muito mais legal. Até o som é melhor. Tem menos transparência. E foi a primeira vez que eu tive qualquer contato com esse tipo de fone que não fossem os AirPods. Primeiro que eu não saio testando fone intraoricular, porque é nojento. E em segundo lugar, porque eu comprei os primeiros AirPods, depois eu comprei a versão nova, eu tô com a versão atual e pronto, né? Elas foram, sei lá quantos anos, 2016 talvez os AirPods. E foi a primeira vez que eu testei, mesmo sendo da Apple, fones que não fossem ali os AirPods. E putz, faz diferença, hein? Eu achei tanto o cancelamento quanto a profundidade, a amplitude, eu não vou saber definir aqui, mas a sonzeira do som, eu achei piorzinha ali nesses fones. Não é ruim, tá? Ruim é outra coisa, é outro universo. Mas na referência que eu tenho de anos ali, usando só os AirPods, falei, putz, entendi porque eles são mais baratos. Eu vou falar que, assim, dos fones da Beats, o mais fraquinho é o Beats Flex. Mas aí acho que ele é menos de $100, então é bem baratinho mesmo, não tem nem cancelamento, nada, e é isso, que é aquele que é a cordinha, que você pode ficar com a cordinha pendurada aqui. O Studio Buds e o Studio Buds Plus, que não faz o menor sentido ter as duas versões, eu não entendi até hoje por que tem as duas versões, mas enfim, Apple / Beats. A linha de produtos da Beats tá mais confusa que a linha de iPads. O Beats Studio Buds Plus, eu entendo perfeitamente o que você tá falando, porque realmente não dá pra explicar. É uma coisa que você usa, você tá acostumado a usar os AirPods Pro, você usa o Beats Studio Buds Plus. É bom, mas falta alguma coisa, assim. Parece que tem som de plástico, sei lá. Você ouve parece que o som tá enfiado todo ali dentro. Né? Que precisa espremer pra caber ali dentro do fonezinho. E não é o som tá apertado. Amplo, né? E pra quem se interessa pelos fones da Beats, diferente do Coca, que não se interessa por fone nenhum, o Beats Fit Pro, pra mim, até hoje, foi o que eu usei, assim, que mais se iguala à qualidade dos AirPods Pro. Porém, ele é mais caro que o Buds Plus e ele tem aquele som Beats que é mais puxado pro grave, tem um grave mais acentuado, mas é muito bom. Assim, por muito tempo eu usei o Beats Fit Pro no dia a dia, assim. Eu só não consigo usar eles por tanto tempo quanto os AirPods Pro, porque ele não é tão confortável. Porque ele é feito mais, acho, pra galera que faz academia, faz exercício, e ele fica mais grudadão mesmo na sua orelha pra não cair. Você fazer o que você quiser, plantar bananeira e o fone não cair. Mas pra quem tá querendo um fone da Beats que tem a qualidade de AirPods Pro, é Beats Fit Pro. Pra mim é engraçado que os AirPods, o Pro 2, encaixa muito, mesmo na orelha esquerda, no vidro esquerdo,
que o povo tende a comentar, e comigo também, né? A versão anterior ficava caindo mais do que até o direito, esse encaixa direitinho. E na academia, quando eu participei do Mac Magazine, eles falaram, né, que o desafio desses fones é quando você faz o supino declinado, né? Que você fica, ao invés de estar deitado, você está inclinado com a cabeça mais para baixo ainda, e você levanta ali o peso, mesmo nesse. E depois que eles falaram, às vezes eu ajusto e não percebo, né? Eu pensei. Aí quando eu faço esse, eu fico reparando se o fone vai cair. E não, esse é encaixadinho direitinho, então pra mim funciona bem. Hoje eu usei os AirPods 4 de novo por um tempo e eu ficava o tempo todo tentando ajustar o volume. Não dá. Coisas que só fazem falta quando não tem mais. Você falou de ajustar porque eu também com ele eu fico ajustando um pouco mais porque é mais fácil perder o seal ali, né? Então, né? Rola isso também. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/ADT/403 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio no seu app de podcasts, desde que ele dê suporte à nota de episódios, mas hoje todo mundo dá, exceto o Spotify. Spotify, pelo amor de Deus, né? Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e recomendações também do ADT, a vocês em especial que estão em gigahertz.fm/apoio e podem escolher receber, assim que acaba o episódio aqui, a edição sem edição, com toda a gravação, com todos os erros e os tropeços e os papos que acabam não entrando aqui. Hoje, só pra você ter uma ideia, tá com mais de 2h10 de gravação, né? Então, o pessoal que vai receber edição sem edição, recebe isso tudo. Para falar com vocês, como é que faz? Vai lá no Threads, Guilherme Rambo 2, Instagram também, ou então no mastodon.social, @inside. Vai lá no Threads ou então na Federação. Também. Acha lá o @coca.tech, manda uma mensagem. Ou então no Google, bate Coca-Tech que a gente troca uma bola. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Instagram, no Threads. Apresento por aqui o A Fonte e Área de Trabalho. Apresento para a Lura o IA Sob Controle. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, fim de semana passado, sobre o acerto da Apple com o formato dos eventos em doses homeopáticas e press release animado, basicamente, que a gente viu dos lançamentos aí da semana passada. Link na descrição. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Falou, tchau, tchau. Eu fiz um teste Coca essa semana e eu tava conversando, não lembro nem como surgiu o assunto, eu tava conversando com o Rafa sobre o efeito Mandela, né? E aí um exemplo muito comum é as pessoas imaginarem, você pede, como que é o carinha lá do joguinho Banco Imobiliário, Monopoly? Ah, é um cara com uma cartola e um monóculo. Mas ele não usa monóculo no jogo, na capinha do jogo. Aí eu pensei, será que IAs generativas são afetadas pelo efeito Mandela? Aí eu fui lá no DALL-E e pedi pra ele fazer um desenho do personagem do E jogo colocou Monopoly. o monóculo. Colocou o monóculo. Aí o engraçado é que assim, eu tava usando ele dentro do chat GPT, daí eu pedi pra ele explicar o efeito Mandela, logo depois no mesmo chat. Aí ele falou, pois é, o efeito Mandela. E, putz, verdade, um dos exemplos é que o carinha não usa. Você quer que eu faça outra versão sem o monóculo? Nossa, ele foi proativo assim? Foi, ele ofereceu. Olha! Ele ofereceu, quer dizer que assim, o conhecimento do chat GPT, obviamente, tem na base de conhecimento dele que o que é o efeito Mandela e que o carinha não tem o monóculo. Mas quando chega na hora de misturar ali com geração de imagem, ele deve ter mandado o prompt lá pro DALL-E, desenha o carinha do Monopoly, e ele desenhou com o monóculo. Ou a galera reclamou tanto. Não, esse cara aí tem que ter um monóculo. Ele já coloca o monóculo por padrão, porque a galera reclama faltou, hein? Eu tô caçando aqui. É engraçado que tem uma categoria de pesquisa e as pessoas adicionam um monóculo nele pra ver como é que ficaria se era como memória. E é justamente falando sobre o efeito Mandela, mas é inacreditável que ele não tenha. Olhando, parece que esqueceram de colocar agora, que o certo é ter e que não colocaram. E versões dele tem, mas ele mesmo oficial não tem. No máximo tem ele fazendo assim que ele tá torcendo o bigode, né? Parece que ele tá ajustando um monóculo. Talvez isso tenha ajudado a criar essa falsa memória em quase todo mundo. Que esse lance dele mexer no bigodinho. E aí teve também o lance, né? Que daí eu pedi pro Image
Playground, não, pro Genmoji, enfim, pra IA da Apple gerar o carinha do Monopoly Guy. Só botei isso como descrição do Genmoji. E do Neida, ela botou lá, Tim Cook. Selecionou o Tim Cook e fez um emoji do Tim Cook. O que será que isso quer dizer, né? Você tinha que mandar pro Tim Sweeney isso, falar, usa aí como mais um argumento pro Epic Games. Fala que até a IA da Apple admite que o Tim Cook é monopolista. Nossa, pior que era capaz de se parar em autos de processo. Aí depois, de acordo com Guilherme Rambo, que nem aconteceu o negócio da bateria lá. Sim. Prefiro ficar quieto. Né, não?